Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe disso, e você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo, da verdadeira segurança de voo, ou seja, na segurança de voo que tem compromisso em reduzir o número de acidentes aeronáuticos. Não é isso aí? Estamos tratando aqui da nossa série O Homem e o Acidente Aeronáutico. Não é isso aí? Dentro dessa série, estamos falando de comunicação. Já falamos da mecânica da comunicação, já falamos da qualidade da comunicação, já falamos de barreiras e filtros. Hoje, nós vamos falar de técnicas para melhorar a comunicação. Ora, por que nós estamos falando de comunicação? Estamos falando de comunicação porque ele é um dos pilares lá do CRM, né? Quais são mesmo os pilares do CRM, né? É a tomada de decisão, também chamado de processo decisório, né? Consciência situacional, trabalho em equipe e comunicação. Tomada de decisão, já temos uma série falando disso no canal, né? Trabalho em equipe também, não é isso? Beleza? Consciência situacional também temos uma série no canal falando sobre isso. E agora nós estamos falando aqui um conjunto de vídeos falando de comunicação. Então nós vamos ter uma série de vídeos para cada um dos pilares do CRM. É bom você ficar ligado, né? Depois eu deixo aí registrado aqui, né? O link de acesso de cada um desses conteúdos aí para você. É muito fácil você se perder dentro do canal, né? É muita coisa. Mas tudo isso que eu falei aqui são séries. Séries lá no YouTube, elas são organizadas por playlists, você sabe, né? Então, nosso assunto de hoje é a comunicação, né? Técnicas para melhorar a comunicação. Mas antes disso, eu tenho que convidar você, né, a conhecer o canal do Professor Nilson Luiz no YouTube. Esse aí está aqui, ó, Professor Nilson Luiz na internet. Você vai lá no YouTube, digita Professor Nilson Luiz, o nome do canal é Professor Nilson Luiz Segurança de Voo. Então, se você digitar alguma coisa parecida com isso lá no Google, de uma forma ou de outra, você vai acabar encontrando aí o canal, né? Aí o que você faz quando você encontrar o canal? Você se inscreve. De cara, você se inscreve. Não demora um segundinho para clicar lá no inscrever-se. Não paga nada, não tem que preencher nada. Vai lá e se inscreve. Quando você se inscreve para ajudar a tua vida, você aciona aqui as notificações. Acionando as notificações, o próprio YouTube vai te avisar, né? Quando tem vídeo novo para você assistir. Ora, hoje nós temos 292 vídeos, né? É muita coisa, é muito fácil você se perder, né? Então, você precisa saber exatamente o que você assistiu, o que você não assistiu, e com as notificações acionadas, fica mais fácil. O próprio YouTube te avisa quando tiver um vídeo novo para você assistir, beleza? Muita gente falou comigo que só assiste, só clica lá mesmo quando assiste o vídeo, que assiste, que anota, enfim. Você faz da forma que você achar melhor, mas as notificações ajudam muito, né? Para você não se perder onde você está acompanhando dentro do canal, beleza? E você que está acompanhando a gente, mas não está no YouTube, né? Talvez esteja no Instagram, no Twitter, que agora se chama X, no LinkedIn, no Getter ou ainda no TikTok. O que a gente fala com você? A gente primeiro agradece, né? Que você está aí nessas plataformas também, não é isso? Deixando o like nessa plataforma aí também. Agora, eu convido você, né, a conhecer o canal do Professor Nilson Luiz no YouTube, né? Vai lá, Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo no YouTube. E se acostuma, né, se habitua a abrir o vídeo, registra o like. Por exemplo, agora, não começamos a falar da comunicação. Você já pode fazer o like. Assim como se inscrever, fazer o like não demora nem um segundo, é só clicar. Clica lá e você já esquece do nosso compromisso, nosso combinado que você tem com a gente, né, de registrar o like, e passa a efetivamente prestar atenção no conteúdo. Beleza? Então vamos lá falar das técnicas para melhorar a comunicação, né? Então, quais são as técnicas? Eu vou citar para você aqui. Briefing, você tem que saber ouvir, você tem que ter indagação no momento certo, você tem que ter assertividade e você tem que saber se posicionar perante a resolução de conflitos. Esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Vamos começar agora, tá bom? Então, desse conteúdo todo que a gente falou aqui, né? Vamos começar pelo briefing, né? Nós temos também uma série falando de briefing, né? Todos os tipos de briefing, desde do briefing de pista de táxi para pista de uso, né? Briefing de decolagem, briefing de subida,
bife de cruzeiro, né? Bife de aproximação, bife de pouso e livre pista. Nós temos tudo isso lá na série Briefing. Eu também vou deixar aqui, vou quebrar o galho de vocês, também vou deixar aqui o link de acesso, né? Para esse conjunto de vídeos Briefing, tá bom? Então vamos falar aqui do Briefing. Planejamento, né? O Briefing, ele existe exatamente para definir e ressaltar um determinado planejamento que você vai colocar em prática, né? O Briefing estabelece expectativas futuras. Ele facilita a comunicação, por isso que ele está aqui no vídeo de comunicação, né? Ele é uma técnica para melhorar a comunicação. O Briefing identifica problemas potenciais. Quando você coloca um determinado assunto ali no briefing para a tripulação, alguém pode levantar a mão e levantar, né, uma pendência que você não tinha previsto, não tinha identificado, né? A partir daí, o briefing também prevê alternativas. O que eu posso fazer se der uma zebra aqui? Aí eu vou para cá, eu faço isso, faço aquilo, né? O briefing estimula os tripulantes, né? Sobretudo se você não tem um instrutor, não for muito autocrático, um comandante muito autocrático, o que você tem que fazer? Tem que dar acesso para as pessoas falarem. O briefing não pode ser um monólogo, tá bom? E além disso, o briefing tira possíveis dúvidas. Claro, então, planejamento estabelece expectativas futuras, facilita a comunicação, não é isso? Identifica problemas potenciais, prevê alternativas, estimula os tripulantes e ainda tira dúvidas. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? O que vocês estão achando aí? Dúvida? Volta o vídeo, por favor. Continua com dúvida, fala comigo nos comentários que a gente vai resolver. Tá bom? Se você achar que alguma coisa está errada, sentir-se desconfortável por alguma razão, ou se não entendeu algo, fale logo que possível, né? Depois que termina o briefing, que a gente vai iniciar, que a gente vai dar a partida, aí fica mais complicado. Tá bom? Então, comentado aí o briefing, vamos falar de saber ouvir, né? É ouvir de maneira criteriosa, não é ouvir, não está nem aí porque o cara está falando. Vamos falar de saber ouvir, porque saber ouvir também é uma técnica para melhorar a comunicação, né? Você precisa estar aberto ao que está sendo falado, né? Você precisa ter um posicionamento, ou concorda ou discorda sobre aquilo que está sendo falado, beleza? E sempre se colocar na posição de quem está falando, né? É aquela história da pedra e da vidraça. Uma pedra quebra muitas vidraças, né? Mas uma vidraça quebrada nunca mais volta a ser como antes, né? Então, você tem que saber lidar, saber se colocar antes de fazer uma proposição, poxa, que pode ser interpretada como uma puxada de tapete, enfim. Antes de você falar, você se coloca na posição de quem está falando. Se você estivesse falando aquilo, você gostaria de receber um posicionamento desse jeito que você está pensando em fazer? O posicionamento vai ser feito, só que você pode fazer de forma adequada. Então, você tem que saber ouvir para poder falar adequadamente. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Então, briefing e saber ouvir, né, são dois pontos que a gente já traçou aqui nas técnicas para melhorar a comunicação. Agora, vamos falar da indagação, tá bom? Vamos falar de indagação porque boas decisões são baseadas em boas informações. Então, o sucesso de uma tarefa, de um voo, de uma ação de manutenção, ela vai depender de boa informação. E a boa informação, muitas das vezes, ela sofre indagação. Ela precisa ser confirmada, às vezes, se não foi bem transmitida ou se não está bem explicado, né? Então, boas decisões são baseadas em boas informações. Pedir informações ou esclarecimentos. Não fique com dúvida, é o que eu sempre falo aqui no canal, né? E ainda, quando você indaga de maneira adequada, de maneira coerente, né, você combate a própria insegurança pessoal. Viu? Por quê? Porque indagar é informar-se, perguntando, mas de maneira adequada ao ambiente que você está fazendo. Tranquilo? Que você está vivenciando ali, né? Então, falamos de briefing, falamos de saber ouvir, falamos de indagação, e agora vamos falar de quê? De assertividade. Falamos de assertividade lá na série, né, no conjunto de vídeos, nós tratamos de trabalho em grupo. Aqui eu estou mais focado no CRM, tá bom? Aqui ele ligado mesmo para a cabine de comando, né? Então, assertividade no sentido de expressar posicionamento de maneira franca. Defender seu ponto de vista com persistência e argumentos. Não é só falar porque você quer falar. Você quer falar porque você está embasado naquilo que você está pensando, né?
você deve expor ideias com ou sem solicitação, desde que você esteja dentro do parâmetro de educação, de convívio, né? Um parâmetro operacional da cabine. E a assertividade, ela ajuda na transferência de informações, né? Uma vez que nós estamos falando aqui de técnicas para melhorar a comunicação. Beleza? Mas quando é compulsório? Quando que você se sente obrigado a ser assertivo? Quando você está hesitante perante a conclusão do que está acontecendo. As tarefas que você tomar na cabine, você está vendo que está errado. Então você precisa ser assertivo, precisa falar algo, precisa interromper, precisa ser aquela mão dentro do dominó, né? Você interromper ali o que está sendo acontecendo, que lá na frente vai dar zero. Você precisa ser assertivo quando você tem a resposta do que está sendo debatido ali. Ou quando você teve uma percepção de perigo. Isso é importante também. Você precisa entrar e ser assertivo, beleza? E aí, mas a assertividade ela é límpida, transparente, ela é fácil? Não, ela tem barreiras também, né? Quais são as barreiras que eu posso comentar com você aqui, né, sobre a assertividade? Barreiras à assertividade, né? Primeiro, a falta de confiança, né? Quando você não está muito confiante, você não consegue ser assertivo. Então, você tem que trabalhar isso, né? A confiança, ela vem da bagagem que vem do treinamento, né? Diferentes qualificações, muitas das vezes o instrutor e o aluno, né? Então, às vezes, é difícil um aluno ser assertivo com o instrutor perante alguma coisa que o instrutor não viu. É possível, mas é um pouco mais difícil. Mas isso precisa ser trabalhado também, né? Isso precisa ser combinado antes de voar, né? Aconteceu alguma coisa, você percebeu? Fale comigo, seja assertivo. Beleza? E ainda você tem o medo da resposta ou da represária pós-cabine, pós-voo, né? Isso aí é complicado. A empresa aérea tem que trabalhar isso aí. O conceito organizacional da empresa aérea tem que trabalhar de forma que o que acontece na cabine é relativo à cabine e termina também na cabine. É claro, se tiver uma coisa mais séria que precisa ser investigada, o assunto se estende, mas a princípio se resolve dentro da cabine. Você traz para fora da cabine para o dia a dia, isso é maléfico para a operação. Beleza? Então, nós falamos aqui quando é compulsório ser assertivo e falamos das barreiras à assertividade. Beleza? Está claro para você? Espero que sim. Se não estiver claro, por favor, volta o vídeo. Agora vamos colocar um exemplo de uma proposição assertiva, tá? Ela tem 5 fases, mas você vai fazer, né? Essa história das 5 fases aqui é mais didático, mas você vai fazer de forma automática, né? Quais são as 5 fases? Abertura da proposição, nível de preocupação que você demonstra, exposição do problema, você mostra a zebra que você identificou, depois você oferece sugestões, não fala só o problema, você fala o problema, mas já dá a sugestão para resolver, né? E você busca a concordância de quem trabalha com você. Quer ver um exemplo? Abertura. Comandante, instrutor, está chamando a atenção para você. Isso é a abertura. Nível de preocupação. Estou bastante preocupado com. Você está mostrando preocupação para o camarada. Depois, exposição do problema. A pressão do óleo do motor 2, pois podemos começar a ter problema de lubrificação. Esse é o pepino que você identificou, né? E agora, você vai parar aí, você tem que colocar a sugestão para resolver o problema. Então, oferecimento de sugestões. Seria bom fazer um ajuste para 80% de NG, para trazer a pressão para dentro dos limites. E no final você busca a concordância. O que você acha? Então, tem abertura, nível de preocupação, exposição do problema, oferecimento de sugestões e busca de concordância. Como é que é essa mensagem assertiva? Comandante, instrutor, estou bastante preocupado com a pressão de óleo do motor 2, pois podemos começar a ter problema de lubrificação. Seria bom fazer um ajuste para 80% de NG, para trazer a pressão para dentro dos limites. O que você acha? Percebeu? Abertura, nível de preocupação, exposição do problema, oferecimento de sugestões e busca de concordância. Ficou claro, meu amigo? Por favor, volta quantas vezes você achar necessário, tá? Isso é importante, né? Essa proposição assertiva seria aqui de um primeiro oficial para um comandante. Beleza? Isso é muito importante. Isso aí tem tudo a ver com o CRM mesmo, né? Agora nós vamos ver aqui, né, como que a assertividade pode proporcionar a transferência de informações. Beleza? Defenda seu ponto de vista
até estar convencido pelos fatos que sua posição não está correta. Então, enquanto você não for convencido que você está errado, você continua acreditando que está certo e continua afirmando aquilo que você percebeu. Se você realmente estiver correto, não se vanglorie disso. Você está apenas fazendo o seu trabalho. E se você não estiver correto, não se sinta diminuto. Você também estará realizando o seu trabalho. Você identificou algo, você foi assertivo, mas depois você percebeu, você foi orientado a entender que mesmo com assertividade, você não estava certo. Né? Assertividade não é estar certo. Assertividade é a forma que você levanta, que você traz uma identificação que você percebeu. Né? Pode ser que você esteja certo, pode ser que você não esteja certo. Então, você precisa defender o seu ponto de vista até que se comprove que ele está inadequado. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Isso aí é a forma que a gente está trazendo para você da contribuição da assertividade na transferência de informações. Tá claro? Então, falamos de quê? Né? Falamos, né, de briefing, falamos de saber ouvir, falamos de indagação, falamos de assertividade. Agora vamos falar de resolução de conflitos. Isso também é uma técnica para melhorar a comunicação. Se você faz parte de um grupo assertivo, os conflitos de opinião não são esperados. É normal. Vai haver conflito de opinião. Mas se você faz parte de um grupo não assertivo, né, os conflitos vão permanecer não resolvidos. A maior parte deles. Isso vai gerar um impacto no processo da comunicação. E vai gerar o quê? Né? Dificuldades para a segurança de voo. Né? Durante ali a tarefa que vocês estão fazendo, limitar os assuntos aos assuntos de cabine. A comunicação adequada mantém o foco. Deixa para falar de outras coisas depois. É claro que você deve ter lembrado aí de comandantes, de colegas, de copilotos seus que falaram coisas que não precisava ser ditas naquela hora. Eu já presenciei conversas particulares na fonia. Fazer o quê? Mas isso é inadequado. Nosso trabalho aqui é falar para você o que é correto, que a gente tem que se afastar do acidente, não é isso? Então a gente precisa concentrar no que e não no em quem está certo. O que está certo, independente de quem esteja certo. O importante são os fatos e as ações para a gente fazer a tarefa de voo de maneira segura. Tranquilo? Então, falamos que estamos aí, né, na resolução de conflitos. Quando houver uma discordância não resolvida, deve-se concordar em adotar a solução mais conservadora em prol da segurança, até que haja mais informação disponível. Então, não se chegou no consenso sobre aquele conflito. O grupo precisa tomar a posição mais conservadora, pelo menos até que a gente tenha mais informações sobre aquilo. Beleza? Tranquilo? E agora, vamos fazer aí um paralelo entre a assertividade e a resolução de conflitos, né? Primeiro, o tripulante, com ou sem solicitação, deve expor suas ideias e sugestões. Isso é importante. É fundamental que o ambiente criado pelo instrutor, comandante, né, favoreça a participação. Seja assertivo, mesmo com o inspetor autocrático. A segurança está acima de tudo. Será que ele vai gostar? Não importa se ele vai gostar do que você vai falar. O que você vai falar é relevante, então seja assertivo para falar aquilo que você identificou. Beleza? Autojulgamento. Você analisou a situação? Está convencido que algo não está correto? Teria como explicar a sua opinião? Se tem como explicar, faça. Isso é agir com assertividade, buscando resolver conflitos. Beleza? Persistência. Não desista do que você pensa estar certo, pois isso aumentará a segurança. Caso você ser assertivo e errar, não se envergonhe. A sua atitude é esperada de um bom profissional. Ser assertivo é esperado de um bom profissional. Se ele vai estar certo ou não, é um outro departamento. Mas que ele identificou algo e foi assertivo para comunicar, isso é que a gente espera do aeronavegante. Beleza? Tranquilo? E ainda, transferência de informações, né? Conforme os dados técnicos, embase os seus pensamentos. Ofereça alternativas à ação.
faça com que os seus sentimentos, as suas percepções, né, a respeito do problema sejam conhecidas, né? Que é que tem para evitar o pré-julgamento. Aí é fulano que está falando, né? Fulano sempre tem um posicionamento de dificuldade, de colocar dificuldade. Você precisa expor efetivamente o que você pensa para isso ser julgado, né? Ser assertivo na busca da resolução de conflitos. Tá claro? Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então, o que nós falamos aqui? Nós falamos das técnicas para melhorar a comunicação, falamos de briefing, falamos de saber ouvir, falamos da indagação, falamos da assertividade e falamos da resolução de conflitos. Esse era o conteúdo que eu tinha separado para falar com você no encontro de hoje, beleza? Na nossa série, O Homem e o Acidente Aeronáutico, tratando de comunicação, hoje falando especificamente de técnicas para melhorar a comunicação. O que você achou do vídeo? Diz para mim, coloca nos comentários, poxa, diz para mim o que você achou desse vídeo aí, né? Diz para mim o que você achou desse vídeo aí, para a gente poder entender de que forma você recebe o nosso trabalho, tranquilo? De que forma que você está recebendo o nosso trabalho. Eu preciso saber para poder melhorar. Tá claro? Você já deixou o like? Beleza, registra o like aí para nos ajudar dentro da plataforma, tá bom? Bons estudos, fique com Deus e continue contando comigo. Um grande abraço, até logo!